Boa tarde, começa agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje nós vamos conversar com a professora Vera Messias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do Sinterrene, e com a advogada Silvia Dutra, que é assessora jurídica do Sinterrene. A gente vai falar sobre a luta jurídica no âmbito do serviço público. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Denô. Boa tarde, Vera Messias. Boa tarde, Denô. Obrigado às duas por terem vindo aqui mais uma vez aqui com a gente. E, Silvia, eu quero saber de você qual a importância da luta jurídica no âmbito do serviço público. O serviço público, né, sofre muito com a negativa de direitos, a omissão de regras que tem na lei. Assim, não adianta nós termos várias regras que prevêem direitos para os servidores públicos se elas não são cumpridas. E é nesse sentido que vem tanto o papel do sindicato como da assessoria jurídica no âmbito sindical, né? Por quê? O sindicato em si, ele vai atuar nas situações, na intervenção mais política, né? O sindicato vai pedir a implantação de leis, vai pedir a aplicação das leis, mas quando elas são negadas, quando a gente tem essa pretensão resistida, é necessário, indispensável, que haja uma atuação jurídica, onde o advogado, né, vai peticionar, vai questionar e vai fazer o pedido junto ao judiciário, a fim de que veja garantido esse direito que já está lá previsto para o servidor público, né, só que não está sendo cumprido. E, Silvia, como é que tem sido o nível de dificuldade dessa luta jurídica junto ao sindicato, sobretudo nessa atual conjuntura? Atualmente, nós estamos numa situação assim, muito intensa e muito necessária. A demanda jurídica ela tem sido muito forte, né? Os professores, em especial, assim, a gente está tratando aqui, né, da nossa categoria, então, assim, os professores da rede municipal, da rede estadual, eles têm pleiteado em sede de processo administrativo. Muitas vezes, quando tem sido reconhecido o direito, esse direito, por exemplo, ele não tem sido pago retroativamente, não paga desde a data, né, que tinha direito, ou então, assim, é reconhecido, mas não é publicado, ou ainda quando é negado. Mas estamos numa situação tão gritante de negativas ou de omissão, que o que temos demais são direitos reconhecidos pela própria administração, mas que não são aplicados. Então, professores, né, que têm direito à mudança de nível há 2, 3 anos, têm o processo, ou o processo está parado, ou o processo andou até determinado ponto, foi reconhecido o direito e não foi publicado, ou seja, o professor continua recebendo no nível anterior ao que teria direito, com um prejuízo, né, no seu contra-cheque mensal. E aí é necessário, né, que a gente entre com a ação para poder pedir a implantação, a correção do salário e a cobrança dos atrasados a que os professores têm direito. E Silvia, você está falando aí que muitas vezes os gestores reconhecem que os professores, os educadores têm esse direito, acabam não concedendo, e muitas vezes o sindicato tem ocorrido, o sindicato vence uma ação, né, Vera? Vai lá, entra com a ação, a justiça dá ganho de causa ao sindicato, mas o gestor, o governo, a prefeitura, acaba não atendendo a essa decisão judicial. Como é que tem sido isso? Exatamente, temos inclusive muitas situações coletivas, de ações coletivas, né, que nós ganhamos. A gente ganha, mas não consegue com a eficiência, com a agilidade necessária, porque o nosso judiciário, ele também está muito defasado, falta juiz, falta servidor, né? E assim, todas as vezes que nós procuramos para pedir agilidade, vem essa justificativa de que eles não têm servidores suficientes, e aí os processos acabam sendo muito lentos, né? Um processo que deveria durar no máximo 1 ano, 6 meses, eles têm durado 5, 6 anos, né? Quantas vezes a gente ganha ação e demora muito tempo para conseguir executar, para conseguir aplicar aquilo que ganhou, né? Temos a situação aí da ação do texto da carga horária, nós ganhamos já tem 3 anos e até agora ainda não conseguimos fazer essa correção. Na lei. Aí aquela ação, de Natal, nós entramos com a tese da hora atividade, nós entramos, porque assim, essa situação do tese da hora atividade, veio a legislação federal em 2008,
né, que foi questionada a constitucionalidade perante o Supremo, foi reconhecida a constitucionalidade em 2011, né, e mesmo com esse reconhecimento que determina a correção da legislação, aqui no município de Natal isso não foi feito pelos professores. E aí, assim, o sindicato esteve o tempo inteiro conversando, negociando para corrigir essa lei de acordo com a lei federal. O sindicato não está pedindo favor, está pedindo a aplicação de uma lei federal, né? E assim, até agora não foi aplicado. Então, em 2012, alguns meses depois que foi reconhecida a constitucionalidade, como nós vimos que isso não ia ocorrer administrativamente, sem a intervenção judicial, entramos com ação civil pública em fevereiro de 2012. Essa ação teve sentença em 2013, né, em janeiro de 2013. Nós ganhamos a ação, o juiz determinou que tem que ser feita a correção da lei. Deu um prazo de 1 ano para o município se adequar. Em 2014, venceu esse prazo de adequação. Nós entramos com pedido de execução, né, até agora não foi feito. E nós pedimos inúmeras vezes, conversamos com juízes, tipo semana passada novamente conversando lá na Quinta Vara, porque nós precisamos que tenha eficácia. De que adianta uma determinação judicial se ela não tiver eficácia? Como é que fica a situação nesse caso quando o sindicato vence a ação e o gestor não atende essa decisão judicial? O que é que acontece com o gestor, com a prefeitura, com o governo? Aí temos eles situações... Eles tentam recorrer, ganhar tempo. Tentam ganhar tempo, tentam recorrer, isso. Tentam, porque quando a gente tem uma decisão na primeira instância, eles vão para a segunda instância, né? Então, assim, a gente tem a decisão das varas da Fazenda Pública, que é onde geralmente tramitam as ações dos servidores contra a Fazenda Pública, que é o município, o estado, né? E aí vai recorrer. Quando tem uma sentença que geralmente já demora bastante, exatamente são muitos processos para poucos juízes, para pouco pessoal, né? Então, e aí assim, eles ainda recorrem, vai para o Tribunal de Justiça, ainda pode correr para o STJ, para o STF, e aí demora mais um bocado para voltar, e quando volta ainda começa o processo. Se nós ganhamos, nós começamos o processo de execução, que é para pedir o cumprimento da obrigação de fazer. Nós normalmente fazemos o pedido de cumprimento com imposição de multa, né? Porque se não for cumprida a determinação judicial, vai ter uma multa. Mas às vezes só até chegar a esse pedido de cumprimento, isso já demora bastante, né? E isso vai passando, a categoria vai ficando ansiosa, cobrando com razão, né? E a coisa não vai se resolvendo. E Vera, como é que a importância de aliar a luta jurídica à luta política, como vocês, a direção do Sindicato fazem, que você faz constantemente? Pois é, Dedô, como você sabe, a gente reivindica, né? Faz através de ofício, pede audiência, tenta negociar de toda forma com o poder público, tanto na rede municipal como na rede estadual, é assim que funciona. Chama a categoria para a rua, para a luta, e aí quando a gente vê que a coisa é só para empurrar com a barriga, que vai resolver hoje, vai resolver amanhã e não resolve e não vai resolver, aí a gente orienta a categoria para entrar na justiça e assim, coletivamente ou não, porque os advogados aqui vão dizer se cabe ação coletiva ou se não cabe, ou se é individual, e aí entra com essa ação para cobrar juridicamente, já que politicamente não foi resolvida. Nossa luta é política, né, em primeira instância, para resolver administrativamente as questões da categoria, e quando eles ficam tentando ganhar tempo e a gente percebe que não vai avançar, a gente ou faz uma greve, né, porque a gente quando vem fazer uma greve, é quando a coisa já está, que não tem mais jeito, que já várias audiências a gente percebe que não vai avançar, aí o último instrumento de pressão que a gente tem é a greve e a gente vai para a greve. Aí a gente consegue avançar às vezes em algumas coisas, mas nunca é como a gente quer, né? Dá uma parte de direito, falta o resto. Ou então, aí quando o que fica por negociar, a gente entra com ação na justiça, porque é o outro caminho que sobrou para a gente, né? A gente vai, enquanto pode, resolver administrativamente, até porque é mais rápido, porque você ouve o que a advogada disse. Exato. Demora demais. E assim, para mim isso não é feito por acaso. A necessidade de juízes não é um acaso, é feito de propósito mesmo, para as ações contra o poder público demorar mais e mais e mais.
E aí parte da nossa categoria não entende e acha que a culpa é do advogado. Eu já cansei de dizer, eu digo sempre para a categoria, gente, tenham paciência. A gente sabe qual é o próximo passo que a gente está fazendo agora? A direção do Sinte já discutiu isso e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar o pessoal interessado de cada ação ir lá pessoalmente falar com o juiz. Pessoalmente falar com o juiz, porque para ver se caminha. Porque o advogado, às vezes, fica até mal visto lá no judiciário, quando fica lá cobrando uma ação o tempo inteiro. E aí a gente já fez a discussão com a categoria, e a categoria deliberou que vai. Então a gente vai começar a chamar grupo ou individualmente para ir lá. Onde é que está seu processo? Vamos olhar lá na justiça, na internet, a gente olha lá. O processo está em tal lugar, então vamos lá atrás do tal juiz. Então, porque a gente vai fazer. Vai ajudar. Mas é importante primeiro sentar, consultar com a assessoria jurídica, porque se assim, discutir isso, né? Porque não são todas as situações que a gente, porque senão a gente vai não, também mas a gente discutiu isso com a assessoria jurídica. Não com a questão municipal, ainda não. São algumas ações. Com vocês ainda não, com a assessoria jurídica do município de Natal não. Mas a gente tem outra assessoria, você sabe disso, e a gente negociou com eles. Mas, Vera, é sempre aquela coisa, né? A gente combinou, a gente decidiu e disse ele que vai, e eles disseram, nada contra, é o direito que vocês têm. Sim, nós concordamos que em algumas situações é necessário. Em algumas situações eu digo, olha, me faça uma gentileza, eu já falei com o assessor, com o juiz, várias vezes, vá mostrar seu rosto para o processo deixar de ser um número. Mas não são todas as situações. Em algumas situações a gente vai acompanhando e às vezes não é o momento para isso. Para consulta, a gente faz. E tem determinados momentos que aí a gente pode usar essa situação de mostrar, olha aqui, está demorando muito, olha a idade da pessoa. Porque às vezes quando vê o rosto sensibiliza, sabe? Mas qualquer demanda, porque às vezes a pessoa deixa um processo e a gente diz, está aqui, tá, a manifestação está aguardando, existe uma ordem, o CNJ determina que faça essa sequência, não se pode, e é interessante que não se coloque fora da ordem para evitar que só seja resolvido de quem vai lá. Então tem uma sequência, né? E quando a gente vê que não tem como resolver dessa forma, ou porque, né, aí vai lá e pede. A gente usa isso. Então cada caso, né, Silvia, como você está dizendo, cada caso tem que ser. Não, a gente sabe disso. Olha, eu tenho uma experiência muito grande no jurídico. E eu sei até onde a gente pode ir, até onde não pode ir. Quando que a gente fez isso com a categoria, são processos que a gente sabe, que já deu tempo, que o juiz que está demorando. Aí, quer dizer, então, se a gente não consegue via judiciário, exatamente como eu coloquei, que isso é feito propositalmente para as coisas não caminhar, então várias pessoas já têm ido e têm conseguido fazer liberar as ações, porque são ações que não tem mais cabimento, está lá guardado com o juiz. Aí eu queria muito que a nossa categoria compreendesse que a culpa não é do advogado. O advogado faz a parte dele, entrando com a ação, trabalhando a peça, fazendo as defesas, e aí dá entrada. Aí a coisa começa eles vão também. Isso significa que eles não vão lá pressionar também, pedir para o juiz despachar. Eles vão. Mas aí outra coisa é a própria categoria, ir para a categoria sentir como é que a coisa acontece. E aí lá, a gente tem processo de pessoas que têm prioridade e que não está sendo atendido. É verdade. Então a gente vai fazer o quê? Mandar o juiz olhar para a cara das pessoas. Para ver se ele se sensibiliza e resolve logo essas ações que estão lá presas. Que a categoria também possa, né, fazer cobrança pessoal junto com os advogados. Quem sabe vendo a situação de cada um deles, eles se sensibilizem. E acelerem o processo. Até porque, Vera, a gente sabe que quando a greve acontece ou quando o sindicato aciona a justiça, é porque já esgotou todo tipo de possibilidade. O sindicato está sempre aberto, mas muitas vezes os governos, na maioria das vezes, estão com um certo tipo de má vontade. Não é isso, Vera? Historicamente, isso é feito proposital. Olha, os governos que nomeiam os juízes, o governo estadual se negou há pouco tempo, há uns 2 anos, os juízes fizeram concurso e ele se negou a convocar, dizendo que não tinha dinheiro para convocar. Será que é dinheiro mesmo que não tinha para convocar ou era porque não interessava a eles convocar os juízes? Entendeu? Não interessava ao governo. Sim. Porque sabe que vai
legislar, quer dizer, julgar e fazer valer. Ações contra o Estado. Pois é. Por que colocar mais juiz e mais servidor na fazenda pública? Pode até colocar em outras áreas, mas por que colocar mais na fazenda pública? É a mesma história. Se não quer que ande rápido as ações, eles vão ter que pagar mais rápido, porque vai ter... O que não é interessante para eles. É a mesma história da questão da disponibilidade dos diretores do Sint. Eles tiraram a disponibilidade porque não é interessante para eles. Eles vão pagar para a gente brigar com eles. Aí eles só fazem o que a lei determina, que a gente sabe que quem legisla são os deputados, que lamentavelmente está aí o desmantelo no país todinho, não é? Porque foram eleitos pelo povo. Inclusive hoje, né, Vera, com a paralisação nacional. Né, hoje tem uma parada nacional, exatamente. Está acontecendo agora, né? Exatamente, a gente sabe o quê? Isso é fruto de quê que está acontecendo no país? Fruto do voto mal trabalhado, do voto sem ser analisado, do voto muitas vezes vendido. E aí a gente que sofre as consequências, não é? E aí assim, a gente vai para a rua, hoje foi pela manhã, à tarde de novo, agora à tarde, aproveitar o espaço e convocar todo mundo da categoria para ir agora, nesse exato momento, o pessoal está se concentrando na Praça Gentil Ferreira, para sair encaminhada para o centro da cidade, denunciando, porque é assim que a gente consegue fazer avançar, ou pelo menos intimidar esses parlamentares que estão votando lá contra nós. A pressão tem que continuar, né, Vera? A pressão tem que continuar e cada dia a categoria tem que se dignar mais e participar mais. E lembrando que é um ato unificado, a luta é nacional, mas também está pautando coisas locais, né, como atraso de salários dos servidores públicos e também barrar as mensagens do pacote fiscal e econômico que está lá na Assembleia Legislativa, né, Vera? Exatamente. Também faz parte da pauta. A pauta nacional, que é bem grave, assim como aliada à pauta local. Já que você tocou no assunto, a nossa pauta a nível estadual, né? Tá inclusive umas mensagens que o governador mandou, umas mudanças, né? Projeto de lei. Isso fica dentro do pacote fiscal e econômico do governo. Exatamente, um pacote onde era um pacote de maldades. A gente deu o nome de pacote de maldades. Era não, ainda é, né? Porque ele retirou provisório, diante da pressão que a gente fez numa outra atividade. Ele pediu 2 mensagens, né? Ele retirou só 2, mas só mais outras, e ele pode voltar também com as mesmas mensagens. Então a gente tem que ficar sempre atento a tudo que vai acontecer, porque o que é bom, o governo do estado não copia não, o que vem do governo federal, mas o que é ruim, eles são rapidinho, tanto o estado como o município, rapidinho, eles aderem. É a cartilha, né, Vera? A cartilha do governo federal que está se repetindo no estado e nos municípios. Exatamente. Né? A prefeitura também tem feito a mesma coisa, né, Silvia? Exatamente. E eu queria saber de você se há alguma diferença no tratamento que a justiça dá quando, por exemplo, o sindicato entra com ação, né, que é relativa ao serviço público, e quando é uma ação movida no âmbito do privado. Se há algum tipo de individual. Não há diferença. Não há diferença. O tratamento é o mesmo. O tratamento não há é distinção. o mesmo. Não há distinção. Inclusive, celeridade, demora, vão ser da as forma mesmas. que nós ajuizamos as ações, elas não têm o nome, porque assim, vem com o sindicato, com o nome do sindicato, quando é uma ação em que o sindicato está substituindo processualmente. Uma ação coletiva? Uma ação coletiva. Por exemplo. Uma ação coletiva em que o sindicato atua como substituto processual, mas existem ações coletivas que nós fazemos em grupos que não vem com o nome do sindicato. Nós recebemos a documentação do sindicato, preparamos a ação, mas ela está no nome de cada pessoa, né? Então não é com o nome do sindicato, ele vai estar com o nome do sindicato quando for uma ação em que o sindicato está numa situação de substituição processual. A grande maioria hoje das ações que nós temos são ações individuais. Por quê? Nós percebemos que ela tem andado muito mais rápido, então há muitos anos, já tem... Estou no sindicato há 10 anos, como assessora jurídica, né? Então, assim, há pelo menos desses 10 anos, sempre temos priorizado ações individuais. Não juntamos grupos, porque cada situação ela é específica e percebemos que anda um pouco mais rápido. Principalmente depois de 2010, quando foi criado o juizado da Fazenda Pública, né? Então, os valores são menores. Ele tinha uma ideia de ser mais rápido. A prática hoje... ele ainda não é mais rápido. A gente ainda tem, por exemplo, primeira e quinta vara que andam processos muito mais rápido do que os juizados, né? Quem se destacou ainda, o terceiro ainda andou um pouco mais rápido. Agora, para acabar com essa situação, por que estava andando devagar? O juizado da Fazenda Pública, ele foi criado exatamente para valores menores, né? Para que andasse mais rápido. Então, assim... O que aconteceu foi que veio muito processo, só tinha um juiz. Chegou um momento que tinham 25 mil processos para um juiz
julgar. E não dava conta. Então ele ficou mais lento, né, do que a própria Justiça Comum da Fazenda Pública. Então ficou tão lento que valia mais a pena, né? A gente não podia escolher, porque pelo valor vai ser determinado se vai para a vara da Fazenda Pública ou se vai para o juizado da Fazenda Pública. Mas, assim, era uma tristeza quando tinha que cair no juizado, porque era muito lento. Então, assim, isso foi em 2010, foi criado o primeiro juizado, em 2012, 2013 foi criado o segundo juizado, a demanda ainda era muito grande, ainda estava tudo muito lento. Em 2015 criaram o terceiro e não passaram os processos do primeiro e do segundo. Então, o terceiro juizado começou a andar rápido. Por isso que teve um período que as pessoas dizem, por que uma pessoa deu entrada em 2011 e ainda não tinha recebido, né? E uma que deu entrada em 2015 já tinha recebido. Isso aconteceu em muitos processos nossos. Porque os processos... A lógica é que entrou com o processo antes, né? Só que a demanda do primeiro era tão grande que ele não tinha dado ainda a sentença de 2011. Demorou mais. E o de 2015 estava com nada, não tinha nada, só recebeu processos novos, então ele conseguiu andar numa velocidade que a sentença saía mais rápido. Eu tenho situações de professoras que são irmãs, que uma deu entrada em 2011 e não recebeu, a de 2015 já recebeu atrasado. Aí o pessoal naturalmente fica sem entender, Ficam né? sem Cobrando. entender. Aí esse ano criaram o quarto e o quinto juizado, e agora essa semana criaram o sexto juizado. Temos uma expectativa, uma esperança de que agora essas ações andem com uma velocidade um pouco maior, né? Que isso comece a funcionar, essas ações que são de valores menores comecem a funcionar. Realmente a gente possa pedir, até porque a demanda aumentou. O que acontece? Nos últimos anos, tem tido muito mais essa situação que eu falei anteriormente. Essa situação em que se reconhece o direito, mas diz não temos dinheiro, né? Não podemos pagar por causa do limite orçamentário. Não podemos pagar por causa da lei de responsabilidade fiscal. E aí o processo fica 2, 3 anos lá e é necessário que a pessoa dê entrada na ação. Porque se não der entrada, não vai receber não. E quando recebe depois de anos, eles não aplicam nem juros nem correção monetária. É melhor dar logo a entrada na ação, viu que não vai pagar, já dá a entrada na ação, porque não vão pagar atrasado. Só podem até implantar, mas pagar atrasado não vão fazer. Tem que dar a entrada na ação, porque depois vai receber com juros e correção. Então, Silvia, antes de eu chamar o intervalo agora, é sempre importante a gente lembrar qual o horário de atendimento de vocês da assessoria do município, relativo ao município de Natal. Do município, a assessoria do município atende nas segundas-feiras, das 8h30 às 10h30, e quarta-feira das 2 às 16, né, das 14 às 16 horas. Então, e é importante sempre agendar. É importante sempre ligar para o sindicato e fazer o agendamento. Ok, Silvia. E antes de chamar o intervalo, tem aqui um comentário do Rômulo Arnoldo, coordenador-geral do Sinterrien, lá de Mossoró. Manda aqui um abraço para toda a companheirada que está na luta, né? E aí, lá em Mossoró, eles que estão em grande dia de luta, né? Que inclusive teve um grande ato lá pela manhã, no Espaço da Arte. Um abração, Rômulo. Força aí na luta em Mossoró. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua batendo papo com a professora Vera Messias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do Sinterrien, e a advogada Silvia Dutra, que assessora o sindicato. Até daqui a pouco. O Sinterrien está presente através do Facebook. A fanpage do Sinterrien é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Sinterrien está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O Sinterrien está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico.
expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O Sint-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. A gente está conversando hoje com a professora Vera Messias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do Sint-RN, e com a advogada Silvia Dutra, que é assessora jurídica do Sint-RN. A gente está falando sobre a luta, como é que se dá a luta no âmbito do serviço público, né, todas as dificuldades e tal, e isso também é aliado à luta política. E a gente pede que vocês mandem perguntas, sugestões e que compartilhem essa transmissão para que chegue ao maior número de pessoas, né, nessa tarde de sexta-feira, que é o Dia Nacional de Paralisação e Mobilização. Está acontecendo um ato agora, às 14 horas, agora são... 15, às 15 horas. Já são mais de 15h50, isso, 15h50, obrigado, Vera. Está acontecendo agora lá no Alecrim e em outras cidades também do estado. E, Silvia, tem uma outra situação também, que desde 2016, do início, que a Prefeitura, assim como o Estado, a Prefeitura de Natal, tem atrasado o pagamento dos salários dos servidores. Sim. Aí o sindicato, o Sint foi lá, acionou a justiça, né? Vocês foram lá, isso. entraram com ação, ganharam. Mas mesmo assim os atrasos persistem, né? A categoria às vezes não sabe disso. Como é que é essa situação, como é que está sendo? Você pode detalhar para a gente? Vou até corrigindo aqui, que na verdade foi em novembro, final de novembro do ano passado, né? Sim, sim. Que começou, fica à vontade. que os atrasos começaram. Então, Eu em me antecipei, novembro, aumentei um pouquinho mais. imediatamente, assim que veio a informação de que ia haver o atraso, nós ajuizamos a ação. É uma ação em que o sindicato, substituindo processualmente a categoria, né, pede para que o salário seja pago na data. Por quê? Porque existe tanto a lei complementar, né, ou melhor, a lei orgânica do município, ela tem a determinação de que seja paga até o último dia do mês os salários, assim como na Constituição Estadual também tem essa previsão, né? E aí, assim, nós entramos com a ação, foi uma ação que andou relativamente rápido, né, assim, quando a gente compara com as outras situações das varas da Fazenda Pública, e nós tivemos sentença já há algum tempo, né, que já transitou em julgado, determinando que esse pagamento seja feito na data. E ainda que todas as parcelas que foram pagas com atraso, a gente faça a cobrança de juros e correção monetária sobre o período em atraso, né? Mais à frente, quando houver essa regularização da data, nós entramos com um requerimento, né, do cumprimento da obrigação de fazer, para que seja feito o pagamento na data correta. E, assim, antes disso, nós fizemos uma reunião com o prefeito, com os secretários, né, ele nos recebeu, usando inclusive a decisão, né, citamos a decisão, para que ocorresse esse pagamento na data. O que eles alegam é que na data que chega o dinheiro, eles pagam, não tem dinheiro para pagar antes. E aí fizemos a solicitação, estamos aguardando
a determinação, né, a ordem judicial ser encaminhada, porque assim a gente tem a sentença, mas no processo, primeiro sim, tem um processo de conhecimento, onde é reconhecido o direito, e só depois que tem o trânsito em julgado é que a gente pode entrar com o pedido de cumprimento da obrigação de fazer. Né? Ou, no caso, quando não tem mais obrigação de fazer, da obrigação de pagar. Nesse caso específico, a gente está pedindo o cumprimento da obrigação de fazer, né? E estamos aguardando, mas ainda está no tempo hábil, né? Para que seja determinado esse cumprimento do pagamento. E assim, mais à frente, quando corrigir, é que nós vamos fazer a cobrança desse valor atrasado. E vamos chamar cada professor desse retroativo. Não é nenhum retroativo. O salário era devido no dia 30, mas ele só foi pago no dia 15. Tem juros de correção monetária sobre esse período. Né? Já foi determinado o percentual, tá certo? Já foi determinado o índice de correção. Então, só que não adianta a gente faz agora, depois fica faltando os meses para frente. Só vale a pena a gente fazer essa cobrança quando se corrigir o salário e a gente chama o pessoal, né, com as informações. A ser pago normalmente. Quando voltar a ser pago normalmente, exatamente. E Vera, é sempre aquela coisa, né? Tanto no município como no estado, você sabe muito bem que o sindicato chega lá em audiência, fala com o prefeito, fala com o governador, e eles alegam a crise, né? E o servidor, os trabalhadores acabam pagando por isso. Hoje, inclusive, no ato, eu vi um depoimento, eu quero aqui falar para vocês, foi bem sério, de uma moça, né? Falando que o governador está matando o pai dela, que ele ganha acima de R$4.000 e o governo está atrasando esse salário, mais de 40 dias de atraso. Esse senhor tem sérios problemas de saúde, o pagamento, inclusive, da cuidadora desse senhor está atrasado e está nessa situação que eu vi hoje. Estou aqui falando para vocês. E, Vera, como é que tem sido isso? Como é que é essa situação tão séria de aposentados recebendo atrasados? Como é que é isso de uma série de categorias? Pois é, não é lamentável que isso esteja acontecendo, porque, assim, no país todo, só tem 6 estados que estão atrasando o pagamento. Ou seja, a gente não absorve que isso é da crise nacional. Porque se fosse nacional, era muito mais estados que estariam atrasados. Não é. É um discurso que está sendo utilizado. Está sendo utilizado para justificar a péssima administração deles nos seus governos, entendeu? Eles estão usando qualquer argumento. Agora, veja bem, eles não se preocupam, como é que vai ficar a situação de cada um servidor desse que está atrasando plano de saúde, pessoas idosas, atrasando plano de saúde, deixando de comprar remédio, pode morrer pela ausência do remédio, não é? Porque a gente sabe que não é todo remédio que se tem direito a receber gratuito, então a maioria dos remédios tem que comprar, não é? E aí o governo fica colocando as desculpas assim, mas sem lógica, não é? Para justificar o atraso de pagamento. E ninguém, em sã consciência, vai concordar com um negócio desse. Ninguém. Eu não acredito que o governo do Rio Grande do Norte não tem condição de pagar em dia. Eu acredito em falta de prioridade. Porque o recurso continua entrando. É verdade que tem sido reduzido pelo governo federal o recurso da educação, é verdade. Mas é verdade também que ele tem a obrigação de depositar. É verdade também que as pessoas contribuíram a vida inteira com a Previdência, que é a Previdência própria, que era o IPE e hoje é a IPERME, sempre contribuiu. Esse dinheiro era para estar guardado e foi lançado mão dele pela governadora Rosalba, e Robson acabou de tirar o restinho que tinha. É importante lembrar disso, né? Não Aquela fusão dos fundos no final de 2014 e aí, a aprovação dos deputados, né? Que foram lá e captaram esse dinheiro que estava lá guardado. Exatamente. Há 10 anos, né? A maioria dos deputados votaram para que ele usasse esse recurso agora. E votaram mais, para ele não se obrigar a devolver o dinheiro, que é muito mais grave. O mandato está sendo encerrado. Ele pediu não se sabe quando é que vai ser pago ao certo. Exatamente. Se não está conseguindo, ele alega, pagar o salário, como é que ele vai repor esse dinheiro? Assim, nós acreditamos que o governo tem tudo para botar esse pagamento em dia. O que não tem tido é prioridade para isso. A gente reconhece que a crise tem emperrado, mas nem o tanto que eles fazem. Eles usam desse artifício para justificar. Eles estão superestimando essa crise? Eles estão fazendo um drama maior do que já é, para poder justificar esses atrasos. Agora, não pense na situação de cada servidor desse, né? Porque a gente vê gente pedindo, já tem gente pedindo esmola na rua, criatura. Professores que ganham pouco, que dependem desse dinheiro para sustentar a família,
pede dinheiro a um, pede favor a outro, deve, é empenhado em banco e por aí vai. Empréstimo direto, porque tem que se manter. Então vai sobreviver de quê? Se o dinheiro não sai no dia e aí os juros, quem vai pagar? Vira uma bola de neve a dívida do servidor, entendeu? Está virando uma bola de neve. E aí, assim, e o pior, tem situações de pessoas que nem empréstimo pode pegar mais, porque já lançou mão de tudo que tinha direito. Não é? Sem contar que, às vezes, o próprio Estado segura para que o povo não peça dinheiro emprestado. Ora, se o dinheiro é meu, eu tenho o direito de usar ele da forma como eu precisar e puder, e tiver condição legal de fazer. E não o governo chegar e proibir. Foi uma dificuldade grande para liberar empréstimo pelo Banco do Brasil e ainda tem dificuldade para conseguir liberar pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica não está liberando empréstimo para servidor público. Ainda tem um detalhe, esses empréstimos que eles fazem, assim, muitas vezes, como é consignado, ele não está sendo repassado no momento que deveria ser, né? É retirado do contra-cheque do servidor, que já é um mês depois que o servidor recebe. E aí, com essa demora de repassar para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil ou qualquer outra, né, empresa financeira dessa, eles estão sendo cobrados indevidamente, né, recebendo cartinha de cobrança da Caixa Econômica, por exemplo. Mais uma outra situação. É uma outra situação, que inclusive não pode, né? Porque como o empréstimo é consignado, ela só poderia cobrar direto ao município. Ela não pode cobrar diretamente ao servidor, porque já foi retirado do contra-cheque dela. Vamos lá, mostra como é que continua fazendo a cobrança. Então, aí duas situações, atraso de salários e aí esses constrangimentos de ser cobrado. Inclusive, agora esse constrangimento, que é de forma assim, esse constrangimento que o servidor passa de forma ilegal, não é um objeto, por exemplo, de ação coletiva. É individual e é importante que as pessoas que estão sofrendo essa situação nos procurem com... Eu vou até já colocar a documentação e realmente apareçam com isso. Cópia de RG, CPF, comprovante de residência, ficha financeira que comprova o pagamento, né? Um resumo que normalmente pega na administração das parcelas que já foram pagas, né? Tem o total do empréstimo com as parcelas que já foram pagas e a cartinha de cobrança. Porque com essa documentação a gente vai entrar vai pedir a reparação, a indenização pelo dano moral sofrido pelo servidor, que ele não deveria estar sendo cobrado, né, pelo valor que foi retido pela prefeitura. Está retido no contra-cheque dele, ele pagou. Agora, se a prefeitura não repassou, ele não pode ser cobrado por isso. E essa luta, né, Vera, continua, né? A luta do Sinti, aliada ao fórum, né? A gente está indo já para a parte, o aspecto do Estado, né? Você havia me perguntado sobre a questão já do Estado, viu? A questão das promoções. Tem um professor aí questionando que já deu entrada há 2 anos e ainda não saiu. Ele precisa saber que tem pessoas que têm muito mais anos, tem pessoas de 2008 que ainda não foi promovido no Estado. Quase 10 anos, né? Quase 10 anos. E não existia essa crise que eles estão propagando. Que existe, a gente reconhece que existe, mas que não é tão grande, né? E não se promovia. O que é que aconteceu agora? Depois de muita luta nossa, a secretária nos chamou essa semana lá no gabinete dela, e fui até eu e José Teixeira, porque os outros diretores estavam nas atividades de mobilização, e aí assim, ela nos chamou, nós fomos lá no gabinete dela, para dizer que ia fazer algumas promoções. Preste atenção, sempre existiu vaga para promover professores para graduação, para mestrado, doutorado, sempre existiu vaga e eles não promoviam, né? Então, foi contabilizado 436 vagas ainda para promoção, isso dentro do plano de carreira antigo, sendo que para especialista não tinha nenhuma, mas a secretária, através com recursos humanos, fez um levantamento e disse que detectou que tinha vaga para especialização na condição de técnico, de apoio pedagógico, supervisor, orientador, esse pessoal que tem essa formação. E aí, o que é que ela nos disse? Dessas 436, ela só vai promover 100 este ano ainda. Aí, assim, 20 para graduação, 10 para especialização, 10 para mestrado e 10 para doutorado, né? Pela sequência de dar entrada. Ou seja,
Se for nesse passo de tartaruga, a gente vai morrer e não vai se promover, né? Mas tem um detalhe aí, um detalhe no argumento dela que não é muito válido, porque assim, o professor, ele ocupa uma vaga quando ele entra, mas para ter promoção não precisaria de vaga não. A própria legislação prevê que no momento que ele solicita, ele tem o direito, né, de adquirir, de mudar o nível, de ter promoção. De se especializar e ter essa promoção. Não vai ser uma vaga a ser ocupada. Legalmente, esse termo que ela está usando... Uma vaga para garantir um cargo. Não, né? Para ir. Agora, vaga é um cargo. Deixa eu só colocar uma coisa de novo. Alguns planos de carreira quantifica as promoções. Lamentavelmente, é assim que funciona. Alguns planos de carreira. O do Estado quantifica, ainda especifica tantos para graduação, tantos para mestrado, tantos para doutorado. Então ele limita. A forma que limita, quando acabar as vagas, para tudo, e depende de uma lei, para ir para a Assembleia Legislativa, para criar de novo, para poder promover. E aí, assim, especialização não tem. É bom a gente saber disso para a gente colocar no plano de carreira do Estado, que a gente já entregou à Secretaria de forma, dando um quantitativo sem especificar quanto para cada um, né? A gente não trabalhou sem, a gente até pediu, reivindicou que não botasse quantitativo de vagas para promoção. Mas a Secretaria insistiu que tinha que ter, pediu para a gente fazer um levantamento da CNTE sobre quais planos de carreira não tinham quantitativo. E a CNTE ficou fazendo e a gente terminou entregando o plano de carreira, porque a Secretaria começou a apressar a gente, terminou passando o plano de carreira para ela com quantitativo geral, não especificando nos níveis, que já melhorou bastante e foi criada uma quantidade maior também de necessidade de promoção, né? Mas ainda assim existe o quantitativo. No novo que está sendo trabalhado, que a comissão acabou de entregar, trabalhou 2 anos nele e acabou de entregar, semana retrasada, a secretária. Isso. A secretária de Educação. E nesse consta o quantitativo. Não consta especificando cada nível daquele, entendeu? Mas assim, então a secretária vai dar 50, ela nos disse exatamente assim, se der tempo, para sair nesse mês de novembro já sai 50, e depois sai 50 de dezembro. Agora, o argumento, é que eu acho um argumento muito frágil, para ela só dar dos 100 agora. Foi o que ela nos disse. Porque não está tendo promoção para nenhuma categoria, isso pode repercutir nas outras categorias, o governo pode mandar parar, se fizer de todo mundo. Aí eu fiquei pensando, eu digo, gente, a gente tem uma lei específica, tem um Fundeb, tem um recurso, se saiu do limite prudencial, qual é o problema para promover esse povo? As outras categorias vão reclamar, tem uma justificativa. Esse pessoal está desde 2000 e sabe Jesus quando, pedindo promoção. Se vocês querem saber, é ruim a gente citar o exemplo da gente, mas só para a categoria saber que a gente quer da direção também sofre com isso. Eu me aposentei sem me promover. Eu tenho especialização. Vou ter que botar na justiça para me promover. Só no caminho da gente. Todo mundo que está com as promoções emperradas lá na secretaria, administrativamente emperrada, tem que dar entrada numa ação na justiça. Demora mais, demora, mas sai para todo mundo, pelo menos tem garantido. Não é? Mesmo que demore, o judicial, ele tem a segurança. Está na lei. Está na lei, vai haver a determinação de que se pague. E com juros e correção monetária. Entendeu? Então, assim, por mais lento que esteja o judiciário, é melhor ajuizar a ação, né? E ter a esperança de que ande um pouquinho mais rápido, mas é melhor ajuizar a ação do que deixar o processo morrer, prescrever, porque depois do último despacho, passar 5 anos do último despacho, prescreveu. Né? Para que isso seja feito. Né? Esperar, exato. Dificilmente vai acontecer, né, Vera? Pois é, a gente está na luta política, né? E está aí o resultado, muito aquém do que a gente precisa, não é? Mas é um resultado. E aí, assim, vai sair esse, aí ela nos informou também que vai fazer um cronograma, uma programação para pagar as outras 336 que vão ficar, né, das vagas, e o restante, a gente cobrou o restante, obviamente, e aí, e os outros? Porque são mais de 2 mil pessoas pedindo promoção, e aí? Aí ela disse que só com esse plano de carreira que foi entregue, né, é que, como eu disse a vocês, aumentou a quantidade, é que vai promover o restante. Então, aí a gente pressionar agora para que esse plano vá logo para a Assembleia Legislativa, né, para ser votado, para poder promover e dar os outros direitos que ainda contém no plano com a mudança de lei. E aí, assim,
Queremos agilidade, como sempre, né? E aí depende também da nossa categoria. A gente precisa muito de mobilização, de atividades na rua, de ir para cima do secretário, para cima das secretárias, né? Que agora são todas coincidentemente mulheres, e do governo, dos governos, né? Municipal e estadual, para fazer as coisas acontecer. Agora mesmo nós estamos na luta, que já faz tempo, que foi prometido a audiência com o prefeito de Natal, e até hoje a gente não conseguiu. A gente está cobrando e tentando ver se consegue. A própria secretária também, a gente pediu uma audiência para ela, para poder ela descavar essa audiência com o prefeito, que ela se comprometeu a fazer isso, mas até esta data não tem nada marcado. Assim que tiver essa informação, a gente vai passar para a categoria, aquela coisa de sempre, né, a importância da luta jurídica, política e jurídica, somando a luta jurídica, né, para que se chegue no que se espera. Um detalhe, não sei se dá tempo de acrescentar. Sim, fica à vontade. Acrescentar o seguinte, que quando a justificativa, né, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite, que é o que hoje nós mais temos, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela pode impedir para fazer administrativamente. Está na aberta. Aqui. Não, a gente está na aberta. Está perdida. Essa aqui é aberta. Ah, tá certo. Para ver assim. Tá certo. Então, assim, a lei de responsabilidade fiscal, ela não vai ser limitador para uma ordem judicial. Então, quando vem a ordem, não importa se a lei de responsabilidade fiscal se já atingiu o limite prudencial, se não atingiu o limite prudencial, vindo a ordem judicial vai ser implantado. Por isso que é tão importante que as pessoas não deixem de fazer, né, de ajuizar as ações. E não demorem demais também, né? Eu sei que hoje, assim, a demanda do sindicato é muito grande. A nossa demanda para as ações judiciais, ela é imensa, exatamente por essa situação. Mas nós sabemos que tem muita gente que está tendo direito violado e não procura, ou porque não quer ir pegar processo, ou porque não vai se acomodando e deixa para lá. Mas assim, vocês têm direitos que estão previstos em lei, né? Então não deixem de ajuizar as ações. Procura o sindicato, está lá, a assessoria jurídica do sindicato para vocês já está incluída, né? Assim, vocês podem chegar sempre lá a do município, a assessoria do município, sempre às segundas-feiras, né? Das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã. E a quarta-feira à tarde, das 14 às 16 horas. Nós estamos, assim, sempre lá para receber vocês. Lembrando do agendamento, né? Lembrando do agendamento. É importante agendar. Agendar, é fundamental. Muito importante agendar. Ok, Silvia. Vamos agora para um intervalo e no próximo bloco a gente vai fazer a leitura dos comentários que vocês estão mandando para a gente. Fique à vontade para mandar mais um comentário, os comentários ao longo do intervalo. Ou perguntas, né? Ou perguntas, né? Isso. Tá daqui a pouquinho. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora.
O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. A gente está conversando com a advogada Silvia Dutra, que é assessora do Sint-RN, e com a professora Vera Messias, que faz parte da direção de assuntos jurídicos do sindicato. E domingo que vem a gente tem mais um Extra Classe TV, né, com a apresentação do Leuton Lima, da TV Ponta Negra. Veja agora um resumo do programa. É com você, Leuton. É isso aí, Denô. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Vera Messias. O programa Extra Classe TV desta semana traz a luta do Sint contra as artimanhas do governo para não cumprir a decisão judicial conquistada pelo sindicato, que garante o pagamento de 2 níveis remuneratórios dos funcionários da educação. A luta de funcionários e aposentados é tema da entrevista com a coordenadora do Sint-RN, a professora Fátima Cardoso. O programa fala ainda dos preparatórios para o próximo congresso do Sint-RN. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, agora às 8h45 da manhã, por causa do horário de verão. Mas você pode ouvir também a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do Sint-RN na internet, site, fanpage e no canal do YouTube. Estamos de volta. Valeu, Leilton, aquele abraço. Um abraço, Leilton. Um abraço, Leilton. Tá fazendo falta aqui, viu? Olha só, vamos lá começar a leitura dos comentários. Primeiro comentário aqui da Lúcia de Fátima, ela manda boa tarde pra gente. Boa tarde, Lúcia. Sou aposentada, quando é que vai ser o nosso pagamento do mês de outubro? Ela que mora em Angicos. E aí, Vera? Que bom se a gente soubesse data de pagamento. Se der precisar, a gente não tem ninguém com pagamento atrasado, né? Mas, lamentavelmente, a gente vai muitas vezes lá no planejamento procurar saber, e aí eles dizem, só quando o governador anunciar. Muitas vezes a gente vai lá, eles não informam a gente vem saber aqui na imprensa já. Aí às vezes a imprensa erra também, às vezes mas a gente tenta estar sempre cobrando deles o pagamento, e a gente vai no planejamento, que é lá onde eles determinam se sai ou não sai o dinheiro. É lá que o governo articula e vê o que entrou de receita para pagar. Né? Sem esquecer o detalhe que a gente não acredita muito nessa história de que esse dinheiro que cai é só para a educação. Cai e ele distribui para as prioridades dele também, viu? Lamentavelmente, continua, né, a incerteza continua tanto para o município, né? Tanto no estado como no município. No município eles anunciaram, hoje eu estive lá na SEMAD, e eles disseram que amanhã, pasmem que é sábado, né? Pode ser que não saia, mas é o que eles disseram. Amanhã está saindo para quem recebe até R$3.000 no município de Natal. No estado não tem nenhuma notícia. Ok, Vera, temos aqui o segundo comentário, que é do Rômulo Arnu, que a gente leu no início do programa, no primeiro bloco. Um abração de novo, Rômulo. Temos aqui Ana Bernadette de Medeiros Barreto, né? Nome completo. Manda aqui o parabéns e diz o seguinte, manda um recado pra gente. Opa, vamos lá. Imagine, né, se tivesse representação sindical, se não tivesse, né, como é que seria a situação, a situação da categoria, né? Solicitando urgência na atualização do nosso pagamento, está completando aí 2 anos de atraso. É difícil ver essa realidade que é nunca aceita por nós, aposentados. E agradece, obrigado, Ana Bernadette, né? E é isso, né? Ela está se referindo ao Estado, né? Nessa situação de atraso de pagamento, é exatamente isso. Fernando Lacerda que manda aqui o seguinte: há 2 anos o meu processo de mudança de nível, que é o mestrado, está parado. É um absurdo. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né, Vera? Foi exatamente porque eu tinha lido aí a pergunta dele, e aí eu coloquei. Daí eu, antes de você ler, eu me antecipei e já respondi. Um assunto importante. Essa história dos 10 só 10 para mestrado, viu, professor? E aí, assim, se você só tem 2 anos, certamente para você não vai sair, lamentavelmente, né? Porque a gente queria que saísse para todos. Inclusive todas as vagas que tem agora. Mas... Ok, Vera, temos aqui outro comentário da Tânia Fonseca. E seu pagamento, né? Quando é que irá sair o salário de outubro, né? Para quem ganha R$3.000 é aquela incerteza, né, Tânia? Complicado, se a gente soubesse era bom demais, né? Nem atrasava, né? Se a gente soubesse que
tivesse poder para decidir, era bom demais. Não dá para arriscar, né? E sim cobrar, lutar. Né? Obrigado, Tânia, pelo comentário. A Marta Gomes diz o seguinte: vi numa reportagem que a Procuradoria-Geral do município vai recorrer para não pagar as ações. Isso procede? Eles têm sempre recorrido, né? Eles têm recorrido das ações, mas aquela última trans foi julgada, tem certidão, inclusive, aquela do pagamento de salário, se for essa que ela se refere. Mas sim, eles têm recorrido de todas as decisões, né? Não passa quase nada sem um recurso. Tem sentença, vai recurso, por mais absurdo que seja, só para demorar um pouquinho mais o processo. Ok, Silvia, comentário aqui da Fátima Miranda, que diz o seguinte: o GNO vai receber os níveis agora no mês de novembro, né? Ela que é funcionária da educação. Pergunta se vai receber os níveis. O GNO, se o pessoal do GNO do grupo de nível operacional vai receber os níveis nesse mês, né? Nessa luta, né? É uma decisão judicial que já era para ter sido feito corretamente Você pode até historiar, Vera. No contra-cheque passado. A gente teve uma audiência muito ruim com o secretário da administração, não é? Que eu vou aproveitar até para denunciar aqui o descaso, o desrespeito com a entidade de classe, inclusive com o juiz que deu a sentença. Porque ele fez questão de publicar no Diário Oficial de que ele só faltou dizer: eu não estou cumprindo sentença judicial. Que tinha cumprido porque tinha havido uma coisa assim bem longe, uma reivindicação, um requerimento de uma instituição e ele estava pagando. Olha que a minha vida de militância, de dirigente sindical, eu nunca tinha visto, eu disse isso a ele. Disse a ele e disse a doutora Tatiana: eu nunca tinha visto na minha vida, esse tempo todo que eu tenho de militância, uma nota no Diário Oficial dizendo que está atendendo requerimento, seja dessa ou daquela entidade. Não é? Sempre é decisão judicial, ou então é pela própria atributo do poder público, que resolveu promover tal e tal. Ele não seguiu a orientação do juiz, o nosso advogado, inclusive, recorreu, e agora eles receberam uma sentença, o secretário da administração, para comparecer lá na presença do juiz, para provar que cumpriu a sentença. Mas aí, viu, você que é funcionário, que está questionando, qual é o nome dele? É a Fátima Miranda. Fátima Miranda, viu, Fátima? Aí, assim, você fica sabendo que isso já era para ter sido resolvido e pago. Ele vai ter que provar daqui a 3 dias que cumpriu a decisão judicial. Exatamente porque foi publicado, que não foi uma decisão judicial. Era a partir do dia 8 de novembro, que quando foi publicada a decisão. Ele vai se apresentar lá para provar isso ao juiz de que tinha feito, pelo desrespeito dele ao juiz. Prazo de 3 dias úteis. Os nossos advogados questionaram porque ele tratou muito mal a gente. Muito mal, desrespeito à instituição Cinti, desrespeito ao juiz que julgou a sentença, desrespeito aos advogados, sabe? A gente nunca tinha sido tratado desse jeito por governo nenhum. Nunca tinha sido tratado. A gente sempre tem as nossas posições contrárias a dele, mas sempre dentro do respeito. Eu acho uma falta de respeito que ele fez com todos os envolvidos, né? É isso. Ok, Vera, obrigado pelo comentário, né? Estão aí respondido, né, Fátima Miranda? A luta continua. Temos aqui o comentário do Isauro Ribeiro. Boa tarde de novo. Boa tarde, Isauro. Programa excelente e muito informativo. Parabéns, Verinha e doutora Silvia, pelas informações prestadas. Abraços e certo que vocês nos representam. Estamos em boas mãos. Obrigado pelo comentário, Isauro. Obrigada. O Cortez Augusto diz o seguinte aqui, né, olá, Verinha. Ele pergunta se há alguma perspectiva para concurso para funcionários da educação, né? Porque ele denuncia que é impossível hoje um servidor trabalhar por 3, né? Aqui, SOS é concurso já. E essa pauta, esse ponto da pauta dos funcionários? Nós temos questionado muito isso com a Secretaria de Educação, inclusive foi citado como exemplo a Escola João Câmara, que tem um funcionário para tomar conta da escola toda, e é terceirizado. Aí, assim, a política deles é terceirizar. Então, a gente tem reivindicado concurso público para funcionário, toda audiência a gente fala sobre isso. Precisa, tem muito tempo que não tem, mas aí eles não dão resposta. Eles não dão resposta. A gente pode garantir que está lutando para que isso aconteça. Mas a gente não pode dizer que vai, porque não tem nenhuma decisão do poder executivo de que vai fazer concurso. Eles estão terceirizando. E ainda mais nessa situação. Além de ser terceirizado, ainda não cobre as necessidades das escolas.
ainda não cobre. Um servidor, a gente tem que ir para cima, porque nós não temos que pagar pelos desmandos do governo. Se o governo está sem ter condição de chamar, que faça uma geral na folha, né? Reduza cargos comissionados, resolva a situação, porque não dá para a gente ficar pagando, trabalhando por 10, por 3, por 5, por 4, porque cada um tem a sua carga horária de trabalho. Pega uma escola do tamanho do mundo e deixa com um servidor só para dar conta. Isso está acontecendo em João Câmara, na escola de João Câmara. Tremendo absurdo, né, Vera? Pois é, um absurdo. Isso é algo desumano. Isso é escravo, isso é um trabalho escravo já. Não tenha dúvida. Assim, na atual conjuntura, né, em que a gente tem um governo federal, começar pelo governo federal, que quer acabar com o serviço, porque não é uma situação, nós estamos numa situação no Brasil hoje de acabar com o serviço público, com o servidor público, né, tirar o máximo de direitos, inclusive de colocar, de incitar a população contra o servidor, como se o servidor estivesse recebendo demais, como se o servidor não estivesse fazendo nada. Isso não é verdade. Os professores das escolas públicas são indispensáveis, à base da educação, da sociedade, né? E a gente tem que valorizar isso. E assim, a luta jurídica e a luta dos sindicatos é extremamente importante nesse momento. Os sindicatos, as centrais os sindicatos são as fundamentais. A categoria precisa se unir, a categoria precisa estar junto do sindicato. O sindicato é a voz do trabalhador. Participar. Né? O sindicato vai lá e está aqui. Não tem os professores, os aposentados não estão recebendo, vamos fazer a manifestação hoje. Precisa comparecer, estar lá junto com o sindicato para lutar contra isso, não só ficar falando e reclamando. E é aquela coisa, né, Silvia, que a gente sabe que os governos contribuem para a desinformação, para o senso comum, né, para que haja essa revolta indevida que as pessoas não compreendem, não entendem o papel dos sindicatos. E está aí a mensagem. Não é isso, Silvia e Vera? Temos aqui um outro comentário, professor Flávio Mesquita, né? Parabéns ao Sinti pela luta e resistência e por representar tão bem a luta em nossa categoria. Em especial ao jurídico do sindicato por estar em alerta em prol dos nossos direitos. E manda também, né? Obrigada, valeu, Vera. Obrigada. Valeu, Flávio, aquele abraço. Temos aqui a Ana Bernadette de novo, fazendo a correção, né? Que é em tempo corrige. Imagine se não tivesse uma representação sindical. É isso mesmo, Bernadette. Obrigado pelo comentário. Temos aqui o último comentário, é isso? Mais uma pergunta de pagamento do Estado. Boa tarde, sou aposentada. Quando é que o nosso pagamento do mês de outubro sai, né? Ela disse que mora em Angicos. E aí, Vera? E aí eu já respondi, né? Não depende da gente. A gente está sempre vigilante, sempre cobrando, questionando lá no planejamento. Mas a gente não tem o poder de mando. Incansavelmente, né, Vera? Incansavelmente. A gente precisa lutar muito para corrigir, para tentar reverter essas situações difíceis que a gente está passando hoje, né? É muita luta. Estamos aqui com 1h17 de live. O último comentário da Ziane Dulce, minha colega de trabalho. Parabéns a todos. Essa classe Web TV ao vivo, cada dia melhor. Obrigado, Ziane, aquele abraço. E eu vou encerrar essa live agradecendo as duas, professora Vera, Silvia Dutra. Quem é que começa se despedindo? Eu posso começar. À vontade. Bom, agradecer a paciência de todos vocês que nos assistiram. A quem fez os comentários, principalmente os elogiosos, né? E dizer que da próxima vez a gente está aqui, precisando da gente, a gente está disposto para tirar as dúvidas necessárias, tanto aqui como lá no sindicato. Fiquem à vontade a gente está aqui para ajudar. Ok, Vera, obrigado. Até a próxima. Obrigada a você, Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Muito bom, obrigada. Ok, obrigado às duas mais uma vez. E aí a gente vai terminando essa transmissão, vou fazer na aberta, e agora vamos para a rua, pessoal, para a rua. Isso mesmo, eu ia falar isso agora. Vou aqui na aberta. Está acontecendo um ato agora aqui em Natal, né, um ato unificado, né, que o pessoal saiu lá da Praça de Ferreira, possivelmente essa hora, que já são 4h25. Estão caminhando para... Deve estar no centro, né, Vera? No centro da cidade, né, ali na Caixa Econômica, na João Pessoa. Isso. Eu vou aqui para a fechada para encerrar. E é isso, obrigado pela audiência, pela paciência. Próxima sexta-feira, às 15 horas, vamos estar aqui de novo no Facebook do Sinti com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E você deve ficar ligado na luta do Sinti, acessando o site, Facebook, Twitter, Instagram e canal no YouTube. Lembrando que domingo a gente tem Extra Classe TV com a apresentação do Leuton Lima, às 8h45 na TV Ponta Negra, que é devido ao horário de verão, né? Ou está um pouquinho mais cedo, 8h45. E é isso, obrigado, aquele abraço, até semana que vem. Tchau.
O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.